Olá, sejam todos bem-vindos aí à aula de língua portuguesa, componente aí que faz parte da área de linguagem. Pessoal, na nossa aula de hoje nós estamos aqui na segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 1. E hoje nós vamos tratar aí a respeito de um tema que, de certa forma, complementa a nossa aula de número 1, que foi quando nós apresentamos aí o gênero entrevista, ok? Então, hoje nós vamos falar a respeito do currículo vitae, que, de certa forma, apresenta-se, né, a um tipo de entrevista que nós mencionamos na nossa aula de número 1. Ou seja, quando uma pessoa se candidata aí a uma entrevista de emprego, o currículo é vamos dizer assim, ele é essencial nesse processo. Uma vez que a entrevista oral, ela é de importância, é muito interessante que ela ocorra, mas o currículo, ele é aí fundamental nesse processo, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vocês observam, né, nós temos aqui algumas imagens, onde eu trago para vocês alguns modelos, certo? Esse é são dois currículos, e vocês observam que nós temos informações, só um minutinho. Nós temos aqui informações pessoais, certo? Desse candidato. Então, você observa que nesse modelo, de forma específica, que é própria desse currículo, tem-se o quê? O perfil dele. Então, aqui a pessoa vai o quê? Vai se apresentar, posteriormente ela traz aí as suas experiências profissionais, certo? Então, ela coloca as empresas por onde ela passou, qual o cargo, onde iniciou, qual foi a data final, enfim. Então, ela se apresenta de acordo aqui com as suas experiências. Claro que isso ela vai filtrar e colocar todas as experiências que condiz àquele cargo que ela está se candidatando, certo? Tudo bem que eu sou uma professora, certo? Mas às vezes eu trabalhei em loja também, então o meu currículo tem outras... eu trabalhei em outros cargos, porém eu estou me candidatando, claro, a uma vaga ali para professora de inglês. Ok? Então, o que é interessante? Que eu filtre aqui. Então, eu devo apresentar as minhas experiências que competem o quê? Aquele cargo, ok? Seguindo, nós temos o quê? Aqui nesse modelo, uma apresentação de como que foi esse cargo. Posteriormente, né, temos aqui ao lado o quê? A formação acadêmica, que é muito importante, porque aqui vai mostrar se de fato você está apto para aquele cargo, né, para assumir aquela vaga. E aqui algumas competências chaves. Para ser uma professora, o que é interessante? Que eu seja comunicativa, enfim, que eu seja uma pessoa que desenvolva bastante a empatia, que tenha poder de liderança, enfim. Quais são as habilidades que eu julgo necessárias, as competências que eu julgo necessárias, que são pontos chaves aqui para que eu consiga essa vaga? Então, eu devo colocá-las aqui, certo? Aqui, a questão das línguas, certo? Então, eu sou uma pessoa que eu falo outros idiomas, além do vernáculo aqui, seria do português, mas eu tenho outras, consigo falar outros idiomas, então eu coloco aqui, uma vez que eu acredite que vai agregar o meu currículo, certo? Que, claro, né, sempre agrega. Outro exemplo aqui, esse já é um pouquinho mais sucinto. Então, ele se apresenta, coloca aqui seus dados pessoais, algumas características, que seria basicamente as competências apresentadas nesse outro modelo. Depois, nós temos aqui as formações, certo? Que seria mais ou menos a formação acadêmica dele. E, posteriormente, os trabalhos, que nada mais é que dizer sobre a experiência profissional, ok? Ambos de estruturas diferentes, porém, claro, com os mesmos elementos que são principais aqui desse gênero, ok? Então, vamos aqui apresentar aqui alguns conceitos básicos. Quando se fala nesse gênero, que é o currículum vitae, vem currículo, alguns falam, claro, currículo, e aqui nós temos a origem dele, né? Quando se estuda a etimologia da língua, de fato, vitae
virá o quê? Do latim, certo? Que significa vida. No caso do currículo, é o quê? A sua trajetória, nós vamos dizer aqui que é uma significação de curso ou carreira. Então, se fôssemos traduzir, de fato, ao pé da letra, essa expressão, diríamos que temos trajetória da vida. Então, quando se fala curriculum vitae, nada mais é que trajetória da vida. E isso compete aí a todas as suas experiências profissionais, experiências em relação a trabalho, seus dados pessoais, um pouquinho sobre a sua personalidade, as suas competências, enfim. Então, fala-se um pouquinho aí de toda a sua trajetória da vida, ok? Outro ponto aqui interessante em relação ainda ao surgimento, nós temos que no francês, curriculum vitae, ele é chamado de résumé. Não sei bem se a pronúncia será essa, estou me arriscando aqui, mas isso quer dizer o quê? Resumo, que quando se diz resumo, é pensar o quê? Um resumo da sua trajetória de vida profissional. Então, ele pode ser abreviado, nós costumamos, identificar aí bastante por CV, e ainda como currículo, Nós nos deparamos muito com ele escrito dessa forma, currículo, que é uma adaptação da nossa língua portuguesa, a qual é a mais vantajosa, uma vez que temos o plural de currículos, então é em contraposição com o latino curriculum vitae. Ok? Então, quando você se deparar em currículum vitae, saiba que é escrita no latim, certo? Que se diz trajetória de vida. Ao português, de uma forma adaptada, nós criamos aí o currículo. E, claro, é uma vantagem porque nós podemos ter também aí o seu plural. Currículo, currículos, ok? Então, pessoal, ainda sobre conceitos do gênero, temos o currículum vitae, ele constitui um tipo específico de texto. A sua modalidade, claro, vamos pensar aí, tem-se a tipologia narrativa, Vamos dizer modalidade, não tipologia, mas narrativa, uma vez que ele descreve uma pessoa profissionalmente. Aqui eu trouxe até uma outra imagem para vocês, um outro exemplo de currículo, claro, Ele segue aqui um outro padrão, mas os elementos são sempre os mesmos, certo? Dados pessoais, perfil da pessoa, quais são aqui os cursos, que ela tem, os idiomas, enfim, ok? Currículo, ele tem uma função de informar para quê? Qual que é a finalidade desse gênero, certo? Às vezes o aluno não sabe, então vamos esclarecer isso. Logo, logo vocês vão entrar aí no mercado de trabalho, alguns às vezes até já passaram por uma entrevista, já conhecem o que é um currículo e é interessante, a nossa aula é justamente para isso, certo? E o currículo, ele é importante para uma vaga de emprego, certo? Que é o mais comum. Mas, quando vocês forem pensar em questão acadêmica, nós temos outro tipo, Nós temos outro tipo de currículo que é pensar no currículo profissional, que é o nosso currículo Lattes. Claro que é interessante outras aulas falar sobre isso, uma vez que estamos falando de currículo, mas é interessante vocês entenderem que para cada finalidade tem um tipo. Certo? O nosso currículo Lattes, ele é voltado o quê? Para o meio profissional, para o meio acadêmico, onde você vai colocar ali todos os seus artigos, as suas publicações, os seus títulos, os simpósios que você tenha participado, as palestras que você tenha dado, enfim, certo? Então, o currículo Lattes, ele é a sua vida, certo? Vamos pensar assim, voltada aí para a questão acadêmica. Certo? No caso aqui da vaga de emprego, que é uma outra perspectiva, nós temos aqui esse tipo de currículo, que é um currículo pensando em carreira profissional.
Então, vejam só, o currículo vitae, ele tem como função o quê? Informar as atividades profissionais que uma pessoa o quê? Tenha desempenhado, o seu grau de instrução, as suas experiências, seus dados pessoais, telefone, endereço, e-mail, enfim, ele serve para informar o perfil desse profissional para os recursos humanos de uma empresa. E este documento, ele juntamente com a própria entrevista de emprego, o empregador vai utilizar para fazer o quê? Uma seleção. Ele vai conhecer e lidar esse profissional que pretende ocupar esse cargo. Então, o importante aqui é que esse empregador tenha o perfil do candidato, sem mesmo conhecê-lo pessoalmente. Então, o CV, que é o que nós utilizamos aí no português para abreviar currículo vitae, nós vamos dizer que ele é como se fosse o quê? A primeira porta aberta na conquista do emprego. E por isso que ele é tão essencial, ok? Então, quando vocês estiverem aí nesse momento, se dediquem a fazer um bom currículo, tá? Não encham de muitas informações, tá? Nesse caso aí, o menos é mais, tá? Nem sempre isso ocorre, mas nesse caso, sim. Mas é interessante que vocês se apropriem melhor, tá? Desse gênero aí antes. Ok, pessoal? Na sua estrutura, como sempre, nós vimos aí vários modelos. Ele vai apresentar dados pessoais, objetivos, qualificações. Nós vimos, eu apresentei isso para vocês. Depois das qualificações, a questão da escolaridade, qual que é a formação acadêmica, certo? Os cursos de aperfeiçoamento, se teve palestras, simpósios, cursos de informática que tenham feito, que é muito importante, idiomas que fale, certo? Experiências profissionais é muito interessante, informações adicionais que você julgue necessário, certo? Aí para conseguir a sua vaga de emprego, enfim. Então, todos esses aí são elementos que são de extrema importância para esse gênero, certo? Então, ao momento que você deseja fazer ou que deseja ir se candidatar a uma vaga, observe muito bem essa estrutura, tá? Procure lá a nossa aulinha, reveja novamente, leia os slides, enfim, certo? Essa aula ela é muito importante para a vida, ok? Entender sobre currículo é uma portazinha aí que vai agregar com certeza para que você de fato tenha sucesso aí a sua tão merecida vaga, ok, pessoal? Claro, finalizando aqui na nossa aula, como sempre, agradecendo a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!